Separação de misturas. A maioria dos materiais encontrados na natureza não é substância pura, ou seja, não é constituída de um único tipo de partícula ou molécula, mas, na verdade, trata-se de misturas compostas de duas ou mais substâncias diferentes. Mas a separação dos componentes dessas misturas, ou fracionamento delas, são importantes para vários aspectos de nossa vida, como para separar os poluentes da água e torná-la própria para o consumo, na produção de metais e de componentes especiais, que são usados para produzir medicamentos, alimentos, bebidas, produtos de higiene e limpeza, na obtenção do sal de cozinha, na análise dos componentes sangue nos laboratórios, para separar os componentes do lixo e destiná-los ao tratamento correto ou para reciclagem e assim por diante. No entanto, visto que as composições variam, para realizar a separação de misturas é necessário aplicar técnicas ou métodos especiais para cada caso. As técnicas podem ser físicas ou químicas, pois o princípio fundamental é usar as propriedades dos componentes das misturas para separar. Essas propriedades podem ser o ponto de fusão, o ponto de ebulição, a densidade, entre outros. Conhecendo bem essas propriedades, é possível então determinar se será necessário aplicar somente um dos métodos de separação de misturas ou será preciso aplicar vários. Conheça agora os principais processos de separação de misturas homogêneas e heterogêneas. Catação, método manual de separação, como quando escolhemos feijão para cozinhar. Ventilação, arraste por corrente de ar de um dos componentes da mistura seja bem leve. Exemplo, separações de cascas de grãos de café, cereais e amendoins torrados. Levigação, arraste de sólidos de baixa densidade por meio de correntes de água permanecendo no recipiente sólidos de densidade maior. Isso é feito pelos garimpeiros para separar a areia menos densa do ouro mais densa. Penetração ou tamização é usada para separar sólidos de diferentes tamanhos, geralmente passando por uma peneira, sendo que os sólidos menores passam por sua malha, sendo separados os maiores. É muito usado em construções para separar areia do cascalho e na cozinha quando se separar impurezas na farinha de trigo. Extração por solventes. Usa-se algum líquido para extrair ou mais componentes da mistura. Por exemplo, se adicionarmos uma solução aquosa de cloreto de sódio em uma mistura de gasolina e álcool e agitarmos e depois colocarmos em repouso, veremos que a água separará o etanol da gasolina. Isso se baseia na diferença de polaridade e no tipo de força intermoleculares. O etanol possui uma parte polar e outra apolar, sendo que sua parte apolar é atraída pelas moléculas da gasolina, que também são apolares, pela força de dipolo induzido. Mas a sua parte polar, caracterizada pela presença do grupo OH, é atraída pelas moléculas de água, que também são polares, realizando ligações de hidrogênio que são bem mais fortes que as ligações do tipo dipolo induzido. A flotação consiste em adicionar bolhas de ar em uma suspensão coloidal, que, por sua vez, é classificada como uma mistura formada por partículas suspensas em um líquido, sendo que essas partículas possuem um tamanho entre 1 a 1000 milímetros. Por exemplo, na mineração e extração do cobre, a partir da calcopirita. Essa é a pulverizada e combinada com óleo, água e detergente. Depois de injetar ar através da mistura, o sulfeto mineral revestido de óleo é atraído pelas bolhas de ar e é arrastado para a superfície com espuma. O resíduo não desejado, que é denominado de ganga, deposita-se na parte inferior. Filtração é um método de separação de mistura heterogênea, sólido e líquido, ou gases sólidos, que se baseia na passagem da mistura por um filtro. Existem dois tipos de filtração, a comum e a vácuo. A filtração comum
é a simples passagem da mistura por um funil com papel de filtro a vácuo, onde os sólidos ficam retidos. Já a filtração a vácuo é feita usando-se um funil de Buckers, acoplado a um quitaçato, que por sua vez está acoplado a uma trompa de água, que arrasta o ar de dentro do quitaçato, causando uma região de pressão baixa. Essa diferença de pressão leva à sucção do líquido da mistura e acelera o processo de filtração. Decantação, sedimentação, sinofitação e centrifugação. Esses processos baseiam-se em um único princípio: a diferença de densidade entre os componentes da mistura. Eles costumam ser usados em conjunto para separar as misturas heterogêneas de dois tipos: líquido e sólidos, e líquidos insensíveis. Esse tipo de separação inicia-se na sedimentação. A mistura é deixada em repouso para que, depois de um tempo, as partículas do sólido em suspensão no líquido, ou líquido mais denso, por ação da gravidade, depositam-se no fundo do recipiente. Esse processo de sedimentação pode ser acelerado pela realização de uma centrifugação, no caso de misturas do tipo líquido e sólido. A mistura é colocada em um tubo de ensaio dentro de uma centrífuga, que rotaciona em alta velocidade, e por inércia faz com que as partículas de maior densidade depositem-se no fundo do tubo. A decantação ocorre quando se inclina o recipiente que contém a mistura, derramando em outro recipiente o líquido menos denso, que ficou na parte de cima. Isso pode ser feito também por sifonação, que é a transferência do líquido por meio de um sifão ou uma mangueira plástica, iniciando-se o fluxo por sucção. Separação magnética é a aproximação de um ímã magnético de uma mistura que contém algumas substâncias que é atraída pelo ímã, como lâmina de ferro, para separar dos outros componentes. Evaporização. Essa técnica é baseada na diferença de pontos de ebulição entre os componentes da mistura. As misturas homogêneas, sólido e líquido, isto é, as soluções químicas verdadeiras, são deixadas em repouso ou aquecidas para que o líquido evapore, permanecendo o sólido, que possui o ponto de ebulição muito maior. Essa técnica é usada na obtenção de sal de cozinha a partir da água do mar. No entanto, por meio desse método de separação de misturas, um dos componentes é perdido. Se quisermos obter ambos os componentes, nesse caso usamos a destilação, explicada a seguir. A destilação é usada para separar cada um dos componentes de misturas de sólido-líquido ou líquido-líquido miscíveis. Existem dois tipos: a destilação simples e a destilação fracionada. A destilação simples é usada principalmente para misturas sólido-líquido e consiste em aquecer a mistura em um balão de fundo redondo acoplado a um condensador. O líquido do menor ponto de ebulição evapora e chega ao condensador, onde retorna ao estado líquido e coleta a um outro recipiente. Já a destilação fracionada é usada para as misturas de líquido-líquido miscíveis. A única diferença é que, antes do condensador, há uma coluna de fracionamento em que há uma barreira, pois esse condensador possui bolinha ou cacos de vidro ou de porcelana. Assim, somente o líquido que tiver menor ponto de ebulição conseguirá passar pela coluna de fracionamento, enquanto o outro sofrerá condensação e voltará para o balão de destilação. Cristalização fracionada é usada quando há vários sólidos dissolvidos em um solvente, sendo que, se a evaporização ou solvente ou a temperatura é diminuída, um dos componentes começa a cristalizar enquanto os outros estão dissolvidos. Ele é retirado e o próximo componente cristaliza-se e assim por diante. Liquefação fracionada é usada para separar componentes gasosos através da diminuição da temperatura ou elevação da pressão.
Um dos gases torna-se líquido primeiro, passando por posterior destilação fracionada. É uma técnica empregada para separar os componentes do ar. Adsorção. São usadas substâncias que retêm em sua superfície determinadas substâncias gasosas. Por exemplo, as máscaras contra gases venenosos possuem carvão ativo que absorve os gases poluentes. Dissolução fracionada. Usada para separar misturas do tipo sólido com sólido, em que um dos sólidos mistura-se em determinado solvente e o outro não. Por exemplo, se tivermos uma mistura de sal e areia, podemos adicionar água para que o sal misture-se nela e separe-se da areia. Pode ser usado outros processos depois, como a filtração para separar a areia, a destilação para separar a água e o sal ou a evaporação para obter somente o sal. Fusão fracionada. Método aplicado para separar misturas do tipo sólido com sólido, que possuem pontos de fusão diferentes. A mistura é aquecida e um dos sólidos funde-se primeiro.